Quando eu comecei a assistir a série Perfil Falso, Fake Profiles, basicamente eu entendia que era uma série que falava sobre perfis falsos em aplicativos de relacionamento, que no caso ali eles citam o Tinder como exemplo. Mas aí, no decorrer da primeira temporada, segunda e agora a última que saiu semana passada na Netflix, a terceira temporada, eu entendi que a série não é sobre literalmente perfis falsos em aplicativos, mas sobre algo muito mais profundo que hoje eu vou contar aqui pra vocês. Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast no Mundo do Horror. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de falar de cultura pop. E eu separei a série Perfil Falso pra gente falar, já que a série estreou a terceira e última temporada semana passada na Netflix, acho que quarta-feira. Então hoje, uma semana depois, já assisti, já terminei os 8 episódios, então vamos fazer uma análise sobre a série. Eu vou tentar não falar muito sobre a série, mas sobre os pontos que eu quero representar aqui de importância, ok? Então eu garanto que eu vou tentar não dar spoiler, mas já recomendo vocês se prepararem psicologicamente, porque a terceira e última temporada ela é meio contraditória. Então vamos lá. Na primeira temporada a gente tem o cenário de que uma garota, ela está atrás de um namorado e tudo mais. Ela é uma dançarina de um clube de strip em Las Vegas. E ela encontra, então, um rapaz totalmente bonito, um médico bem apessoado e tudo mais. E ela, então, começa a ter um relacionamento com esse cara. Dias depois, ele volta para a cidade dele, que é na Colômbia. E ela, então, para tentar fazer uma surpresa, vai até lá e descobre que o nome dele não é aquele, que a vida que ele contou para ela não é aquela, e que ele, de fato, ele é casado, tem uma mulher, filhos e tudo mais. E a história começa, então, com este ponto. A descoberta de uma pessoa que não é ela e a descoberta desse caos que é você se apaixonar por uma pessoa que é uma mentira. Até aqui a gente entendia que a série ia se tratar sobre isso e a descoberta dessas mentiras. Só que conforme as coisas foram avançando, a gente entendeu que a série não fala sobre perfil falso de Tinder. A série fala sobre perfil falso na vida real. Todas as pessoas ali, elas têm algo em comum. Elas se vendem e elas criam uma narrativa muito própria e muito adequada ao que se precisa por dinheiro. A série vai mostrar pra gente coisas impressionantes sobre manipulação de informação, sobre ajustes de informações, sobre compra de pessoas, sobre ineficiência da justiça, sobre você ter poder, sobre você ser influente, mas um monte de coisas baseado em dinheiro e status. E uma coisa que na série é abordada muito de maneira direta é sobrenome. Mas por que eu tô falando sobre isso? Para vocês entenderem que a série, por mais que a gente imagine ser uma coisa meio bobinha, de olha, o rapaz tá mentindo, ele tem uma vida dupla, e isso, e aquilo outro, a gente entende que não é só sobre isso. A série vai mostrar o percurso da bailarina, que a gente descobre que ela não é só bailarina, a gente descobre que a mulher do rapaz, na verdade, ela é uma mulher muito ambiciosa, ela é uma mulher muito perigosa. O rapaz que se fazia de uma pessoa, na verdade, ele é um rapaz muito meio duvidoso, porque ele tem comportamentos durante a série que a gente entende que ele usa do nome que ele carrega para fingir ser alguém que ele não é. E assim por diante. São vários detalhes que a gente vai descobrindo no decorrer da série sobre o quanto as pessoas elas são complexas. E umas coisas que vão acontecendo na série, que vai linkando uma temporada na outra, são os crimes que começam a andar por um caminho. Na hora que você pensa que o negócio vai ser resolvido, acontece um outro plot twist. Por quê? Como que tudo é muito manipulado, a gente nunca tem a informação completa. A gente nunca tem a informação real. Porque como que a série vai ter sempre o olhar de alguém narrando alguma coisa,
ou sempre pelo ponto de vista de alguém, a gente fica sempre naquela dúvida, pera, mas isso de fato aconteceu ou existe alguma coisa por detrás? Por exemplo, existe algumas cenas de sequestro. A gente só tem a cena completa do sequestro, normalmente quase no final da temporada. Por quê? A cena do sequestro mostrada nos primeiros episódios, por exemplo, você vê uma mão que você não vê um corpo, você vê uma sombra que você não sabe de quem que é, você vê uma peça de roupa, um brinco, um colar, um relógio. A cena ela é montada aos poucos, ela é detalhada aos poucos, e isso vai criando uma tensão na série enorme, porque fica aquela situação, quem tá falando a verdade? Quem de fato sabe o que tá acontecendo? Quem de fato viu aquilo? Ou quem de fato tá só mentindo? E aí a gente começa a desconfiar de todo mundo. Porque pessoas que você achava que eram totalmente inocentes, totalmente ali vítimas daquilo, elas são cruéis. Elas se vendem por conta de coisas assim absurdas. Você tem assassinatos que você fala, não, não é possível que a pessoa matou por conta disso. Sim, matou por conta disso. Nossa, mas ela fez isso com uma pessoa da própria família. Sim, fez. E a gente começa a entender algumas coisas que é. Primeiro ponto, dinheiro. Gente, dinheiro na série ele é o principal protagonista. O dinheiro da família, o dinheiro dos negócios, o dinheiro da prostituição, o dinheiro de um monte de coisa ali, ele é quem coordena a série inteira. Ele é o protagonista principal, o dinheiro. Porque o dinheiro ele compra desde advogados, policiais, juízes, testemunhas, seguranças, pessoal de câmera de segurança, pessoal de restaurante, pessoal de barco, pessoal de tudo que você imaginar. O dinheiro ali ele comanda a série. O segundo ponto é nome. Como que é o seu sobrenome? Você é um fulano de tal? Você não tem importância nenhuma. Você é o Ferreira, o Jardim, o sabe Deus o quê? Eu tô usando nomes aleatórios, tá? Você é uma pessoa que tem uma posição muito mais valiosa. Então, se é uma pessoa do sobrenome tal dando um depoimento, nossa, não, a gente não pode desconfiar dele porque ele é filho de não sei quem, ele é diretor da empresa tal, ele é isso, ele é aquilo, ele é o maior acionista, ele é o maior investidor. Ou seja, a pessoa não é ela. Ela é o status que aquele sobrenome carrega. E o terceiro ponto é ganância e vingança. Até onde você vai para fazer com que as pessoas atinjam o que você quer? Muitas das coisas da série é baseada em vingança e em ganância. Ou seja, a pessoa ela quer ocupar um status na empresa, ela quer destruir um negócio, ela quer acabar com um casamento, ela quer pegar de volta aquela pessoa que ela perdeu. É muito sobre relacionamentos, tá? Seja amorosos ou relacionamentos de poder. E a gente percebe que isso é o terceiro ponto muito importante. Que tipo de relação as pessoas vão ter na série? E a gente começa a fazer essas análises desde a primeira temporada, porque a gente percebe que algumas pessoas que são importantes na série, tipo a Angela, que ela é uma das protagonistas, ela não mede esforços para matar, prender, fazer algum crime com pessoas da própria família, tá? Ela não mede esforços nenhum e foda-se que é o irmão, que é a filha, que é o pai, que é o cunhado, que é a irmã, quem for. Tá no caminho dela, ela passa por cima. Ela é um verdadeiro trator. Porque ela assina um sobrenome X, ela é riquíssima, ela é uma pessoa totalmente influente e ela tem informações de todo mundo tem rabo preso com ela. Então ela é aquela pessoa totalmente chave na série. Ela é a grande vilã. Ela é a grande máquina de fazer o negócio virar totalmente do avesso. Ou seja, ela é aquela pessoa que vai representar a tríade da série. Dinheiro, status e poder. Ela representa tudo que a série tem de mais de maior detalhe, de maior
Significação. Se você precisar justificar o que é a série Perfil Falso, você fala Ângela Ferreira. Ela é a pessoa que determina toda a trajetória da série, mesmo ela sendo a vilã. Ela é a pessoa principal. Por quê? A Camila, que teoricamente é a boazinha, é a mocinha, ela não é literalmente uma coitadinha, ela não é literalmente a pessoa mais importante na série, ela não é literalmente a pessoa que faz a história acontecer. Ela é a que sofre muito da história. Ou seja, muitas das coisas que acontecem na vida dela é reflexo de atitudes que ela teve na primeira temporada. Ou antes da primeira temporada, que é contada pra gente aos poucos. Ou seja, ela é aquela pessoa que ela não tem ação. Ela responde às ações que causam nela. Então ela é aquela mocinha muito mais. Não é vítima, porque ela também faz coisas muito terríveis na série. Ela não é tão mocinha assim. Só que ela não é a pessoa que ela age. Em muitos aspectos, ela é a pessoa que ela deixa as coisas acontecerem para ela se aproveitar da situação e usar aquilo a favor dela, tá? Então a gente tem essa dualidade de mulheres. Do lado a Ângela, do outro lado a Camila. E uma coisa que eu achei muito importante na série é que as principais personagens da série são mulheres, tá? Por mais que seja uma série que fala de relações com homens por conta de dinheiro, de poder, de relacionamentos e tudo mais, mas as duas protagonistas, elas são mulheres. E mulheres de personalidades muito fortes. Mulheres que têm um gênio, um jeito de lidar com as coisas assim, a punhos de ferro. E a gente tem a delegada ou a investigadora, eu não sei qual que é o cargo dela exatamente, tá? Mas ela é uma mulher também e ela é uma das pessoas que mais vai ter papel ali de influência na série, porque ela que tá investigando os crimes, ela que tá indo atrás das coisas, ela que tá fazendo toda a trajetória de tentar. Ela é o que representa a gente. É a pessoa que tá tentando desvendar tudo que tá acontecendo ali. Só que existe um papel muito importante na presença da Irina, que é essa advogada, delegada, sabe os nomes que queira dar pra ela, porque ela faz parte da polícia. Ela que tá investigando os crimes. Ela que representa a gente, por quê? Porque ela consegue ir visualizando as informações e analisando junto com a gente. Pera, mas por que a pessoa falou tal coisa, sendo que ela é mulher dele? Mas por que ela falou isso, sendo que ela é a mãe de fulano? Mas por que ela tá se posicionando assim contra o próprio irmão, o próprio marido, o próprio cunhado? Você consegue perceber que ela faz o papel da gente porque ela vai analisando expressões de rosto, emoções, vocabulário, como que a pessoa recebe uma notícia muito triste por ser uma pessoa que seria tão importante e ela aparece tipo assim, nossa, oh meu Deus, é sério que ele morreu? E ela fica naquela situação, tipo, gente, mas ela recebeu a informação da morte de um irmão e ela tá tranquila desse jeito? Alguma coisa tá estranha. Ou seja, ela é aquela pessoa que questiona tudo na série. O papel dela, ele se torna meio impotente porque ela justifica a impotência da polícia com relação a Ângela. Por quê? Como que a polícia ela é afetada pelo dinheiro, pelo poder e pelo status da Ângela, então ela é aquela pessoa que também sofre um pouco de consequências baseado nisso. Só que ela tenta de todas as formas fazer as alianças certas dentro da polícia, que também é corrupta, para conseguir desvendar os crimes. Ela pena muito, ela sofre demais. E vou dizer para vocês, ela não consegue resolver nem metade dos problemas, tá? Porque o dinheiro ali, ele fala muito alto. Igual eu disse, como que o dinheiro é a protagonista principal da série, ele não tem ninguém que é contra ele. Ele é o vilão e o protagonista único. É aquele que não tem nada nem ninguém que é sobre ele. Então, muitas das coisas, o dinheiro, literalmente, ele faz o que ele quer. Então, você não consegue desvendar, resolver e trazer solução para algumas coisas porque o dinheiro não permite que nada aconteça. E é muito interessante a série justamente porque a gente consegue perceber isso na vida real.
A gente consegue analisar isso no dia a dia. O quanto você ter um status importante, você fazer parte de uma família importante, de uma empresa importante, você ter um posicionamento X, Y, Z no mundo, na sociedade, influencia muitas coisas. Influencia muito sobre o que você vai sofrer sobre as suas ações. E é interessante vocês analisarem isso, é por isso que eu gostei bastante da série Perfil Falso, porque por mais que ela seja uma série ficcional, ela trata de assuntos da realidade muito de maneira assertiva, sobre, nossa, mas você tem certeza que isso aconteceria na vida real? Sim, eu já li matérias de jornal sobre isso, eu já vi documentários sobre isso, a gente já presenciou muita coisa. Se vocês pararem para analisar a série de maneira muito fria, vocês vão ver que algumas coisas ali, por mais que sejam absurdas, elas já aconteceram na vida real. Elas já aconteceram no nosso dia a dia, entre aspas. E a gente consegue perceber que, por mais que seja absurdo, estratosférico algumas atitudes, elas não são tão irreais. A questão do Tinder ali, ele é utilizado como um viés da justificativa de algumas coisas, porque tudo se passa atrás de dados, atrás de imagens falsas, atrás de perfis de pessoas que são levadas por conta do sexo, por conta da luxúria, por conta de coisas que a gente sabe que as pessoas fazem loucuras por conta disso. A gente tá cansado de ver notícias nos jornais de gente que é morta, que desaparece, que sofre agressão por simplesmente se encontrar com pessoas de aplicativos sem saber quem são aquelas pessoas. Tipo assim, a pessoa se enfia dentro de um hotel ou se enfia dentro de uma casa com uma pessoa desconhecida por conta de sexo. E a gente sabe o risco que isso acontece. E a série usa disso para justificar algumas coisas. Por conta de quê? Por conta do dinheiro, de poder, manipulação, isso, aquilo, outro. É muito bacana. Eu recomendo vocês assistirem, mas assim, estejam preparados para passar raiva, tá? Porque a série, ela termina de uma maneira muito ambígua. Porque como que a terceira temporada ela foi destinada para ser a última, porque, entre aspas, cancelaram a quarta temporada, então a série foi feito um fim, mas é um fim não tão claro, tá? É um fim que você para e fica tipo, mas ok, isso foi resolvido ou não? A gente não tem algumas informações. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena assistir porque ela conta coisas da cultura latino-americana, porque ela se passa na Colômbia, algumas coisas nos Estados Unidos, mas ela tem essa ligação da cultura latina, do jeito de lidar com as coisas, do jeito de receber as informações, de comemorar as coisas e tudo mais. Então tem essas questões culturais que são importantes para a gente analisar perfil social. E tem sim aquele outro lado do sonho americano de fazer sucesso em Las Vegas, de ter muito dinheiro na América, tá? Então ela cria esses outros pontos no meio do caminho da história que também são muito importantes para a construção dos perfis dos personagens, tá? São alguns desses pontos não tão principais, mas importantes para a construção de caráter, de identidade, de perfil, de entender o que são aquelas ações, ok? Eu super recomendo vocês assistirem, tá? São 3 temporadas, são temporadas curtas, é uma média de 8 a 10 episódios cada uma. Não são episódios longos, é uma média de 35, 38 minutos. É um episódio ou outro que tem 40. Mas não são episódios cansativos. Tem que prestar atenção porque detalhes muito mínimos dão informações muito preciosas. E é isso. Eu super recomendo vocês perceberem a série, entenderem a série, analisarem a série e depois volta aqui pra gente comentar sobre isso. Então, um beijo e até o próximo episódio.